Seja muito bem-vinda ao Fio de Ariadne. Eu sou a Vicky Mansur Pisa, terapeuta de mulheres. E aqui, assim como Ariadne, que com seu fio mágico guiou Teseu para fora do labirinto, nós vamos juntas desvendar os caminhos que levam ao seu eu mais autêntico, ao prazer que reside em você e a relacionamentos que nutrem sua alma, através de conversas incríveis com mulheres poderosíssimas. Vamos falar sobre relacionamento, sexo sem tabu, amor próprio e as belezas da conexão humana. Bora puxar esse fio juntas? Oi, Lu. Prazer. Prazer. Tudo bem? Bem, você? Também. Que bom que deu, tô feliz. Que bom te ter aqui. Prazer foi meu. Deu tudo certo. Bom, quero que você comece me contando um pouco de você, menina, do seu trabalho. A gente fala um pouco pelo WhatsApp. Queria saber assim ao vivo. Tá. Bom, eu sou professora de yoga primeiro. Na verdade, primeiramente, eu sou bióloga, né? E aí, eu acho que eu gosto de falar isso porque isso me trouxe muita base. Então, minha graduação foi biologia. Isso me trouxe muita base para eu ser quem eu sou em todas as outras áreas da vida, né? Questionadora, buscar informação, ir atrás de artigos que já são produzidos, até no mundo do yoga, que a gente está falando de saúde mental, né? Enfim, aí depois eu não queria ser bióloga mais, falei, não quero trabalhar em escola, não sinto que é esse o meu caminho. E não sabia muito para onde ir. A gente escolhe muito cedo, né? Então, sempre foi uma coisa que ai, será? E aí eu já fazia yoga, enfim, já me conectava com essa parte da espiritualidade, sempre buscando me conhecer, mas nunca tinha pensado nisso como profissão. E aí eu tava vendo para fazer uma interface de mestrado entre a ecologia, que era o que eu trabalhava, com a antropologia, para analisar comportamento humano, sociedade e tal. E aí eu falei, não sei se é isso também. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer um curso de formação de yoga para de repente eu me descobrir, para eu me aprofundar. Cara, eu acho que assim, Deus faz umas coisas na nossa vida e ele fica assim, dando risada. E, ai, coitadinho. Porque eu tava fazendo o curso e aí eu troquei, né, eu era recepcionista no estúdio e em troca eu ganhava o curso de formação. Então eu aprendi muito, sabe? Eu limpava o estúdio, eu atendia as pessoas, eu fazia todas as aulas possíveis e imagináveis. E aí teve um dia que uma professora faltou. E aí já tinha vários alunos esperando a aula, e aí uma aluna grávida falou, você vai dar aula, porque eu sei que você faz o curso de formação. Eu falei, não vou. Aí ela, você vai sim. Eu falei, não posso dar aula, eu acabei de começar o curso. Não, você vai, eu tô grávida. Ela tava no segundo semestre, gente, ela tava gigante. Trimestre. Ela tava muito grande. Aí, não tem como negar uma coisa pra uma grávida. Eu dei aula. E aí, foi uma coisa que eu botei o povo no Shavasana, dei aula que eu sabia que eu gostava de fazer. Eu botei as pessoas no Shavasana, que é o relaxamento final. Eu falei, meu Deus, é isso que eu quero fazer na minha vida. Chorei, foi uma coisa. Enfim, desde então, comecei a dar aula. Aí entrou a pandemia, aí eu comecei a dar aula para várias pessoas, amigas da minha mãe, amigos, que sabiam que eu tava nessa vibe, todo mundo ficou bem mal, né, na pandemia. E aí foi isso. E eu sempre fiz esse trabalho comigo, né, buscando me conectar. Então, tem essa parte de reconhecer e entender minha mãe, entender minha avó, todas as coisas que eu carrego delas. Então, eu comecei também nesse cuidado comigo e um olhar muito pro feminino. E aí, mesma coisa que aconteceu com o yoga, começou a acontecer, várias mulheres me procurando pelo mesmo motivo, e aí essa coisa da biologia, né, me fazendo sempre buscar, tá bom, mas de onde que vem isso? Por que que acontece isso? Eu percebo hoje, ainda hoje, que tem pouco, pouca robustez, assim, de conhecimento sobre o corpo da mulher. Até no próprio yoga. O yoga foi uma ferramenta, uma metodologia desenvolvida de homens para homens, né? E as mulheres, elas estão muito recentes ainda. Então, tem algumas mulheres maravilhosas que desenvolveram estudos de yoga para mulher, mas são poucas ainda, que eu quero dizer. A mesma coisa para o yoga como uma coisa geral, assim.
Tem muito trabalho relacionado à meditação, como que isso melhora na cognição, enfim. Cuidados paliativos de câncer e doenças de Parkinson, Alzheimer, mas ainda é muito pouco. Isso que eu quero dizer. E quando a gente vai falar de feminino, então, endometriose, que é uma coisa que tá demais, miomas, pólipos, amenorreia, enfim, a menstruação super abundante. Não existe trabalho dessa outra parte. Existia essa sabedoria, né, da antiguidade de como cuidar das mulheres e tal. Eu estava lendo recentemente uns livros do Egito de como prevenir gravidez, de como existia toda uma sabedoria da comunidade, né? Enfim, isso perdeu por algum motivo. Eu acho que não é meu papel aqui entrar nessa luta, assim, né? Eu acho que muitas mulheres já fazem isso. Meu papel, eu entendo que o meu trabalho é ajudar quem precisa desse meu trabalho. E aí, do que eu venho estudando e tudo mais, eu ajudo. Eu não vou entrar em discussões sobre por que aconteceu, onde que aconteceu. E, enfim, então eu tenho isso, eu desenvolvi uma metodologia que é para cuidado para mulheres, então não é grupo, é uma mulher que vem até mim e a gente fica uns 3 meses no mínimo juntas, com várias ferramentas que eu uso para auxiliar ela nesse resgate de si, enfim. E, por fim, que é uma das ferramentas que eu uso, mas que apareceu assim e é uma coisa que as pessoas amam, são os oráculos, né? Então eu sou oraculista, eu jogo baralho cigano e outros oráculos. E é uma coisa que é assim, todo mundo ama, né? Um dos maiores problemas da humanidade, eu acho, que é relacionamento e trabalho. São os dois Nem me fale. todo mundo quer tirar uma cartinha. Ai, será que vai dar certo? E esse mocinho que eu conheci hoje é o amor da minha vida? Então eu jogo carta também. Legal. Eu também, eu amo. É. Bom, olha eu, né, já fugindo totalmente do tópico. Mas eu percebo que as pessoas, elas vêm muito com uma questão de prever o futuro, igual você falou, né? Então, assim, ai, será que ele é o amor da minha vida? E eu pelo menos acredito muito numa visão do oráculo e do tarô, no geral, como uma ferramenta que vai te apontar caminhos, né? Então, não vai dizer não é, faça isso, faça aquilo, mas o que está pegando aqui? Qual o aprendizado? Qual a influência? Qual a energia? Para que você possa olhar para isso e tomar suas decisões, né? Exatamente. Eu sempre falo pra quando vem me procurar, ó, eu não adivinho o futuro, não tem essa história, não. Eu sou uma pessoa que eu detesto isso, essa coisa de. Porque eu acho que isso impede o seu livre-arbítrio, que é a coisa mais importante pra mim. Então, todas essas coisas do meio da espiritualidade, né? De, fulano, eu queria que ele voltasse pra mim, você usar todos os artifícios. Porque existem artifícios mesmo de fazer isso acontecer. Uhum. Você tá interferindo no livre-arbítrio de uma pessoa, sabe? Eu li uma passagem, eu estudo o Evangelho de Maria Madalena. E aí era uma passagem que falava do aprisionamento da alma e quando ela se liberta, né? Que tem muito a ver com. Ela estava falando ali de cobiça, mas essa cobiça que aprisiona a alma, mas relacionada muito ao ego. E aí, enfim, desenvolvendo o assunto, ele falava assim, o autor, que é o Jean-Yves Leloup, ele fala assim: a gente quer ser amado e a gente quer amar. Mas a gente também tem que entender que as pessoas, elas têm o direito de não nos amar mais. Isso vai mexer num lugar que fere a gente bastante, que muitas vezes vai esbarrar ali naquele trauma, né? Da rejeição, do abandono, enfim. Vai doer, vai incomodar, mas pensando nesse um pouquinho além, tá bom, mas a pessoa tem esse direito de seguir a vida dela, né? Ela pode ter tomado todas as decisões ruins para comunicar isso, mas ela tem esse direito e você tem que também exercer o seu livre-arbítrio, né? Então, quando as pessoas vêm procurar para carta, sempre vem nisso, né? Já fiz isso várias vezes também. Vai dar tudo certo. Porque a gente fica ansioso, né? Mas eu acho que as cartas, elas são, na verdade, uma ferramenta terapêutica para você se entender melhor. Entender essa psique
que tá meio perturbada de vez em quando. Então, eu uso muito como essa ferramenta que orienta, mas que não toma as decisões. Porque é muito fácil a gente terceirizar a responsabilidade para as cartas, né? Ah, as cartas disseram que era para. E você não tomou a decisão, você tomou. Quem tomou a decisão foi a carta, destino, ou esse algo superior, assim. E você realmente não tomou, você só seguiu. Então, eu acho muito perigoso, sabe? E você deixa de ter autonomia das suas decisões. Total, que é muito importante, né? E isso que você falou acontecia direto comigo quando eu li a carta. Agora eu só trabalho com terapia, mas eu comecei lá atrás no tarô, né? E, cara, era assim: você faz adoçamento, você faz amarração amorosa, você faz isso, você faz aquilo. Não, e você nem sabe o que você está fazendo, né? Se você chegou até mim, eu acho que você deveria pensar bem antes de fazer uma coisa dessas, porque não cabe a gente falar se funciona, se não funciona, mas você quer amarrar alguém em você, alguém que não quer ficar, né? Você quer alguém que não quer ficar do seu lado. Então, a gente precisa tomar esses cuidados, né? E eu sempre gosto de falar que o amor, ele é uma construção. Então não vai chegar nenhum amor até você pronto, de bandeja. Ó, tá aqui o amor da sua vida. Não vai precisar fazer nenhum trabalho, nenhum esforço. Vai e vive e seja feliz para sempre. Isso não acontece, né? O amor é uma construção, vai dar trabalho, vai ser difícil, vai ser legal, vai ser chato, vai ser tudo. É, um amigo meu, ele é pai de santo. Ele falou assim, ele detesta essas coisas também. Ele falou, eu não faço. Eu não faço, eu me recuso a fazer coisas de amarração também. Ele falou assim, sabe por quê? Porque é feitiço. E como qualquer feitiço, vai ter um prazo de validade, e aí ele vai acabar. E quando acabar, a pessoa vai estar ali, ela nem sabe, vai acabar. Porque não foi essa construção, né? Você está falando do amor. Acho que a Bell Hooks, ela fala muito desse amor enquanto construção, né? De várias coisas. E eu acho que isso que é importante. Tanto o amor próprio, que a gente constrói socialmente, ali com as pessoas que nos rodeiam, com essa relação com pai, mãe, família, tudo mais, amigos, quanto esse amor romântico também, né? Esse amor de estar com alguém que tem muita base nesse lugar, que a gente sabe, né? Da nosso primeiro contato com a mãe, nosso primeiro contato com com o nosso pai. Enfim, é por isso que eu acho que o oráculo vai ajudar também nisso. Vai te mostrar, olha, você não acha melhor a pessoa... Eu jogo mandala cigana, que é uma coisa meio inspirada na astrologia. E a gente lê de maneira sistêmica. Então tá bom. Se a sua base aqui tá meio, sei lá, tá meio esquisita, não tá totalmente certa, assim. Não é melhor. E os relacionamentos amorosos também não estão abertos os caminhos. Tô dando um exemplo, assim, tá? A minha orientação sempre é, ó, a sua base não tá bem estruturada. Você não vai conseguir entrar num relacionamento saudável. Porque aí a gente vai entrando com muita carência, né? É muito importante a gente pensar na intenção para tudo nessa vida. Então, você quer fazer um trabalho para amarrar o mocinho? Por quê? Qual a sua intenção com isso? Isso é do yoga, né? É o Sankalpa. Sempre. Todas as intenções. E isso torna tudo mágico, né? Então, qual a sua intenção em comer aquela comida que você está comendo? Qual a sua intenção em marcar uma terapia com a Vicky? Qual a sua intenção em fazer uma aula de yoga com a Luísa? Tudo nessa vida a gente tem uma intenção, é que a gente não está consciente dela. E aí, a mesma coisa para esses trabalhos. Só que aí tem que entender também, tá? Você vai fazer um trabalho bem intenso. Você tá pronto para responsabilidade, para as consequências. Que o negócio é doideira, pô. Difícil, né? É. Bom, vou trazer de volta para o tema do nosso podcast de hoje. Traga. E eu acho que ele até se relaciona com isso que a gente está falando, né? Então, às vezes, a falta de construção dessa base, como você estava falando, desse amor que vem desse lugar da família ou dos cuidadores, enfim, das nossas primeiras relações, muitas vezes ele é traumático, muitas vezes ele é difícil e muitas vezes ele gera, né, coisas que a gente não consegue simbolizar e que a gente acaba somatizando. E eu queria que você falasse para a gente um pouquinho primeiro, né, para quem não conhece ainda esses termos, o que é somatização, como ela se manifesta no corpo. Então, uma maneira, eu acho que bem acessível para todo mundo, somatização
nada mais é do que você... É um acúmulo de coisas num ponto, ou vários pontos. Então, todo mundo somatiza as coisas em algum momento. E aí, isso pode gerar várias consequências, tanto psicológicas quanto fisiológicas mesmo. Enfim, eu sou terapeuta corporal, eu não falei isso lá na introdução, mas eu sou terapeuta corporal. Eu fiz um curso que se chama Somatic Experience, que é nada mais do que a experiência somática em português. Foi esse moço super importante, que foi o Peter Levine, que ele trouxe essa metodologia baseado no que ele estudava de trauma dos... como é que chama? Dos homens que voltaram da guerra do Vietnã, dos militares. E eles, muitas vezes, apresentavam traumas muito significativos, né? Por exemplo, ficar sem enxergar e não tinha aparente motivo nenhum. Ou eles ficavam com o corpo paralisado. Enfim, para a gente compreender que existem traumas que eles podem se manifestar de uma maneira super grave, assim, nesse sentido. A gente vai perceber isso num grau menos elevado, numa enxaqueca, sei lá, meu pai tava com isso esses tempos aí. Sentia a mão formigando, aparente motivo nenhum. O estresse pode causar secamento do olho, né? Então você fica com o olho seco, não lubrifica direito, você fica meio sem enxergar direito. Enfim, o estresse a gente sabe que pode causar diversas coisas. O estresse é um dos tipos de problemas que a gente vai somatizar no corpo. Mas existem alguns tipos de trauma que ele deu uma classificada. Então tem aquele trauma que a gente tem lá pequenininho. Então você nasceu, eu costumo dizer que a gente nasce já traumatizando. Porque o nascimento de todo mundo já é trauma, entre aspas, mas sim, porque você deixa um lugar confortável, gostosinho, que é o útero lá da sua mãe, e tá quentinho, escurinho, de repente você chega naquela confusão em um lugar todo branco, com médico, sei lá o quê. Óbvio que hoje em dia, você que é da nova geração e a gente acompanha a internet, está vendo que muitos dos nascimentos estão mudando, né? Porque agora tá com luz baixa, tem toda uma coisa da criança ficar com a mãe e tudo mais. Mas a gente sabe que a maior parte da população não vive isso. Enfim, então esse momento do nascimento já é traumático. Muitos dos traumas que a gente carrega, que somatizam, ou seja, fica preso lá, armazenado no músculo, são gerados aí, nesse primeiro momento. Então, como que foi amamentado, como que foi esse contato com a mãe, ou com o pai, enfim, todas essas coisas até os 6 anos, mais ou menos, você tem registros. E esses registros podem te causar trauma ou não. E do que traumatizou, fica ali, na musculatura, ou seja, a maneira como você interpretou determinada situação da sua vida. E aí, beleza, você vai crescendo, vai se desenvolvendo. Obviamente, tem outros traumas. Quem não tem trauma aí da escola, na fase da adolescência, onde você vive várias coisas e aquela coisa horrorosa de adolescente que a gente sabe. E aí você vai só vivendo a sua vida, fazendo as suas escolhas, escolhendo o seu caminho e tudo mais, e aquilo pode ficar ali. Não lidar muito bem no sentido de você teve, registrou, ficou ali e você só segue a vida. Sabe aquela coisa, você não sentiu, não. Segue aí, você tem que ser forte. E nananã. Por isso que hoje a Vicky tá muito bem empregada, porque eu não sei. Porque a gente tem uma quantidade de pessoas com traumas mal resolvidos, somatizados no corpo, que geram várias coisas, que impedem muitas vezes, e a gente vai tomar ciência disso, quando a gente é impedido de tomar alguma decisão na nossa vida importante. Ou quando a gente está, muitas pessoas me procuram, não sei você, tá, Vicky, com burnout. Enfim, essa somatização geral de todas as coisas que te dá todos os sintomas do burnout.
Às vezes você fica com uma dor crônica no trapézio, às vezes fica com uma dor crônica no quadril. Essas dores crônicas são esse excesso de somatização. E aí, como que a gente pode liberar isso? O movimento ajuda muito, junto, atrelado a uma terapia onde você fala sobre essas coisas que te traumatizaram. Só que eu acho que a somatic experience, que é o que eu tô falando, ela é muito interessante, que ela te leva sempre pro corpo e menos pra fala. Você não busca analisar, você busca compreender aonde que tá no corpo. Por isso que eu falo que eu sou terapeuta corporal. Porque aí a gente busca lá no corpo, seja através de um movimento, ou seja só através do rastreio, né? A gente usa muito essa palavra. Rastreie como tá aí, o que que você tá sentindo. E aí o seu corpo mesmo vai te guiando. No yoga, por exemplo, você faz uma postura, e aí uma postura de flexibilidade, por exemplo. Aí você vai esticando e tá doendo, 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 e você vai usando a respiração, e a respiração ajuda a liberar, né, aquilo. E de repente, chega no final da aula, no relaxamento, você tá com vontade de chorar. É uma catarse super importante, ou seja, aquele trauma foi desbloqueado, ele saiu dali, daquele processo somático que ele estava vivendo, você conseguiu tirar ele, e o seu corpo conseguiu concluir a resposta. Que a somatização muitas vezes é porque a gente não conseguiu concluir as nossas respostas ao trauma. O trauma, ele precisa ser vivido, né? É óbvio que várias vezes a gente não consegue. E aí, quando você não consegue terminar essas respostas catárticas, chorar, gritar, fugir, qualquer coisa. Somatiza e quando a gente mexe no corpo, a gente vai entrando em contato com isso e aí a gente consegue trabalhar em cima e terminar essa resposta ao trauma. Acho que eu respondi, né? Ou viajei muito? Super. Não, respondeu super. E eu fiquei aqui pensando no que você está falando. Você falou do burnout. Eu percebo muito isso nas minhas clientes com a questão do vaginismo. Então, a gente sabe que o vaginismo, ele é uma questão psicológica, ele é um bloqueio psicológico, que vai vir dessa somatização lá de trás. E para quem não sabe o que é o vaginismo, a vagina fecha, contrai, não consegue ser penetrada. Isso gera dor, isso gera várias outras questões. E aí, o que é interessante de observar é isso que você estava falando, né? O trauma, e aí não necessariamente a gente está falando só do estupro ou do abuso sexual. Às vezes, uma fala, às vezes, algum choque, às vezes, algum olhar. Podem ser traumas com T minúsculo ou T maiúsculo, mas que tem um impacto muito grande. Às vezes, uma educação sexual muito repressiva, às vezes, uma questão da religião muito repressiva. Então, tudo isso, vergonha, culpa, né? Essas emoções que a gente vai congelando. E o trauma, eu gosto muito dessa perspectiva que você trouxe, eu também acredito nela. É o congelamento das emoções, ou seja, a gente não conseguiu processar aquilo, a gente não conseguiu vivenciar, experienciar aquilo para fechar esse ciclo de resposta do estresse e poder voltar para um estado de relaxamento. Então, o nosso sistema nervoso, ele fica ativado, como se a gente estivesse vivendo e revivendo aquilo. A gente não consegue finalizar essa resposta e relaxar. E aí eu entendo, pelo que você estava falando, que o movimento, a respiração, traz esse lugar do relaxamento, de finalizar essa resposta de volta, né? Bem, eu acho que é um primeiro... Pensa numa coisa enrijecida. A gente usa muito essa visão da fáscia, que a fáscia é esse tecido conjuntivo que reveste o corpo todo. E ela é já estudada no yoga há muitos e muitos anos, né? Eles não chamavam de fáscia, obviamente. Quando a gente está contraído, assim, tá faltando água. O yoga vem muito dessa ciência dos Vedas, que usa muito esse conceito dos elementos, tá? Então, a gente acaba sempre usando os elementos para ilustrar e para, enfim, fazer sentido. Mas pensa, o tecido conjuntivo, ele precisa de sangue, ele precisa ser irrigado e ele irriga também. Então, faz sentido a gente pensar no elemento água. Quando está contraído, está somatizado, está tenso, né? E, obviamente, a gente pode extrapolar naquela tensão para outros cantos, né? As suas respostas, as suas sinapses, elas podem demorar para acontecer. A bainha de mielina, ela precisa de água, ela precisa o nosso corpo todo precisa de água, né? Então,
Estamos falando de um nível mais superficial, mas isso sabendo que a gente pode ir um pouquinho mais para dentro do corpo, tá? Mas quando você faz o movimento, você gera água de novo. Essa vibraçãozinha, você gera água. E através disso, você consegue liberar o canal. Então, pensa numa barragem. Eu gosto dessa ilustração, tá? A barragem é aquela somatização e tá caindo. Tem uma hora que ela vai transbordar. O transbordamento dessa água da barragem é quando você entra num burnout, por exemplo. Enfim, tem algum tipo de situação extrema por causa desse trauma. Antes disso acontecer, a gente precisa ser... O movimento, ele vai tirando a barragem de pouquinho em pouquinho para essa água ir escoando, sabe? E aí, quando escoa um pouquinho, você entra em contato. Aí você chora um pouquinho. Aí você vai lá. Eu gosto de dizer que o yoga e todas as coisas de movimento, elas são terapias complementares. Integrativas complementares. Elas vão funcionar para você ir lá na sua terapia e falar: oi, lembra aquilo que eu não estava acessando? Acessei. Vamos marcar uma sessão hoje para a gente conversar sobre? Porque ajuda muito o processo terapêutico como um todo. Por isso que ela é complementar. Aí você entrou em contato. Aí viu. Aí sai mais um pouquinho e faz a sua aula de yoga de novo. Aí entra em contato de novo. Aí tem um outro dia que você não vai entrar em contato com nada. Aí num outro dia você entra de novo e já abre. Até aquele negócio conseguir fluir livremente, que é a cura, né? Eu acho que sim, o movimento ele ajuda a relaxar, mas muitas vezes é um processo, sabe? A gente precisa entender que não é uma coisa rápida. Não é que é que eu não quero vender isso, tá? Não quero que as pessoas Eu entendam. acho maravilhoso você falar isso, porque é uma coisa que eu sempre falo também. A gente vive numa sociedade onde todo mundo quer a pílula mágica que vai resolver as coisas e o mundo vai voltar a ser lindo e a gente vai ser feliz o tempo todo. E não é assim, nenhum processo terapêutico é assim. Se alguém te vender isso, essa pessoa está te enganando, ou se enganando, pelo menos. Eu acho que o yoga hoje está muito associado a... Ô, gente, eu falo yoga, mas pode falar yoga também, tá? A yoga ou yoga é só jeito de falar. Se você quiser saber sobre isso, a gente conversa também, mas... tá muito relacionado a esse relaxar. Ele vai promover um bem-estar, sim. Vai dar paz pro seu trabalho, corpo, seu trabalho, respiração e tudo mais. Eu só não gosto de vender que toda aula você vai viver isso. Porque muitas aulas você vai viver esse contato com o que dói. Muitas vezes a gente vai entrar em contato numa aula com o que dói, com o que incomoda. Então, eu falo de volta e meia, gente, olha, você não vai sair daqui vendo unicórnios dourados e achando tudo lindo, maravilhoso. Às vezes você vai sair daqui meio chorosa, às vezes você vai sair daqui incomodada. E aí isso tudo faz parte do processo dessa cura, né? Eu uso muito sempre metáfora, até por causa da minha linha de estudo do yoga mesmo. Mas imagina você tá com um machucado. Para você curar, você precisa espremer e tirar o pus. Então, muitas vezes, uma aula de yoga vai ser esse espremer e tirar o pus. Então, não necessariamente você vai sair tranquilo. Às vezes você vai, às vezes não. Tem que estar pronto para isso, sabe? Tal. Eu gosto muito, né, dessa linha terapêutica do Jung, e até da psicanálise traz isso também, que é a nossa disposição de olhar para a gente, entendendo que muitas vezes a gente não vai gostar daquilo que a gente está vendo, né? Então, essa coisa de que eu vou me ver e vou me amar cada vez mais, sim e não. Às vezes você vai ver, não vai gostar do que você está vendo, e vai ter que passar por todo um processo de aceitação, integração, para aprender a amar aquilo que você está vendo. Então, por que eu estou falando isso? Porque a parte da gente olhar para as nossas sombras, olhar para as nossas dores, olhar para os nossos machucados, para sentimentos, mais uma vez, como vergonha, culpa, inveja, raiva, que todo mundo sente, mas que principalmente a mulher não está autorizada a sentir. Então, é incômodo, dói, vai ser ruim, vai ser estranho. Você vai pensar, nossa, será que isso é meu? Será que não é? Né? Fica com aquela coisa, às vezes a gente fica digerindo aquilo vários dias, mas é uma parte vital do processo de amadurecimento, de integração, de bem-estar. Por quê? Porque senão a gente fica só aqui no superficial, né? Camuflando, maquiando aquilo que não tá bom,
e esquece que os processos eles precisam ser aprofundados. A gente precisa olhar para todas as partes do eu. E como a gente está falando de mulher, você estava falando, eu fiquei me lembrando disso. Eu acho que quanto mais a gente olha para esse corpo, aprende a olhar para o nosso corpo, isso é o verdadeiro empoderamento e para mim isso é revolucionário. Porque o nosso corpo, ele sempre esteve dentro dessa cultura que a gente vive, sempre esteve em destaque e não com o nosso protagonismo de fala. Olha, o nosso corpo é assim, eu conheço ele, sei lá o quê. Sempre foram homens estudando o nosso corpo e dizendo o que é o nosso corpo para a gente, ensinando, inclusive, que a gente não pode olhar esse corpo, e isso vocês já estão carecas de saber, né? Então, tem muita gente que a gente já entendeu que precisa se olhar, se perceber, se tocar, né? Para até exames prévios de câncer de mama, onde você aprende a tocar. Mas um pouco além disso, né? Você se apropriar do seu corpo. O movimento, a gente ser permitida, por exemplo, fazer movimentos, usar a nossa calça legging. Isso, assim, era impensável há tempos atrás. E hoje isso vai fazendo com que cada vez mais a gente se reconheça e viva esse processo que é super revolucionário, que é você se conhecer e se libertar de traumas para que você viva uma vida melhor. Então, a minha avó, minha mãe, minha bisavó, quantas delas viveram com essas coisas todas, né? Muitos dogmas sociais travando um processo de autoconhecimento, por exemplo. As mulheres eram muito restritas a conversas de chá, vamos dizer assim, um cafezinho entre elas, onde elas se reestabeleciam, mas mesmo assim não era tão profundo, porque a gente precisa do espaço coletivo. Então, eu não abro mão de estar com mulheres, de estar com as minhas amigas, conversar e falar bobrinha, porque isso é muito curativo, mas a gente também precisa olhar para as nossas e lamber as nossas feridas em silêncio, ali na pausa. Então, isso que está acontecendo, esse movimento hoje que está acontecendo das mulheres se olharem, para mim isso é o que tem que acontecer mesmo e é o revolucionário, sabe? Eu acho isso tão maravilhoso, né? Eu gravei um podcast um tempo atrás, uma mulher incrível, que ela é uma terapeuta, que ela atua, acho que já tem mais de 40 anos. E ela fala dessa revolução do feminino, né? Então ela fala, eu vi as mulheres num lugar muito restrito, e agora eu vejo todo esse empoderamento, e eu vejo elas chegando num lugar que é muito lindo de ver, né? Essa revolução do feminino. E eu acho que a gente não pode esquecer nunca que existe esse inconsciente coletivo e a gente está trabalhando todas juntas, né, para essa liberação. Então, é claro que ainda existe essa força opressora que vem de tudo isso que a gente viveu. A gente não pode anular toda essa história. É o que você falou, minha avó, minha mãe. Então, coisas pequenas que para a gente podem parecer bobas são revolucionárias, né? O fato de você poder, como você disse, usar a calça legging, escolher com quem você vai casar, se você vai casar, escolher se você quer ter filho, se você não quer ter filho, poder dançar, poder postar, poder falar. Claro, a gente ainda está testando, entendendo o que funciona e o que não funciona, caindo em várias armadilhas, como sempre vai cair, mas eu sinto que é um movimento mesmo que a gente tem que estar fazendo. É muito lindo poder acompanhar de dentro, né? Mas eu acho que a gente se enaltecer também, porque um dos, um dos feitiços, né, dessa cultura do patriarcal, é que eu não gosto de ficar falando assim, porque eu não gosto de levantar essas bandeiras, eu não sou radical, sabe? Mas eu sou estudiosa, então fica aí já a dica para quem quiser entender sobre isso que eu tô falando, assim, mais a nível científico, a Isabelle Stanguer. Eu posso te passar o nome, você bota no link também. Isabelle Stanguer era uma química que acabou virando antropóloga e ela estuda muito essa parte das novas formas de crescimento econômico. Ela tem uma teoria maravilhosa que é sobre reinventando o capitalismo. Eu acho que é algo assim. Mas
é reclaiming alguma coisa. É o sentido de você chamar para si, você fazer seu aquilo, aquele contexto, aquela comunidade. Então, ela estudou a Wicca, por exemplo, como um movimento cultural, uma comunidade que tenta resistir a esse feitiço, né, do capitalismo, que ela fala que o capitalismo tem esse feitiço de se apropriar de tudo e fazer dele um capital e um meio de consumo das pessoas. Isso a gente vê pelo próprio yoga, que virou uma coisa de elite, o veganismo, todas essas ferramentas. E aí ela estuda esses contextos, né, dentro da espiritualidade, onde eles se isolam, assim. Eu acho muito interessante, porque o uso do termo magia, por exemplo, é um termo que eu, por exemplo, adoro usar. É meu jeito de dizer que a natureza é mágica. Então, o que você chama de física, de química, de combustão, eu chamo de magia. E ela fala isso, dessa essa alquimia da vida, e se apropriando dessas coisas. E ela é uma pessoa que me ensinou muito sobre como que esse feitiço ele tá o tempo todo fazendo com que, por exemplo, a gente fique competindo uma com a outra, sabe? Enquanto mulheres. A gente não conseguir ver uma outra mulher ganhar destaque, porque naturalmente ela é colocada como uma competidora mesmo. Sendo que isso é uma coisa muito de masculinizar, né? No sentido dessa energia masculina de competir, de guerrear. Todos nós temos as duas energias, isso vale dizer, não sei se você já conversou isso em outro podcast, mas todas nós, eu tenho energia masculina, quando eu preciso usar, eu uso ela, por exemplo, para eu fazer os meus projetos e tudo mais, eu tenho que ter a energia da ação que é masculina. Isso quer dizer que eu sou um homem? Não, quer dizer que é uma energia que você precisa ter. Mas tudo excesso faz mal, assim como a gente falou da somatização. São traumas em excesso que transbordam. Então ela vai falando sobre isso. E eu acho que, por exemplo, ver mulheres, exercício para você se libertar às vezes dessas coisas, é você valorizar realmente, enaltecer mulheres que você admira. Por que que ela te incomoda? Será que ela te incomoda mesmo ou você tá com sentimentos que não são tão legais assim em relação a ela? E por que que você tá assim em relação? Acho que é um exercício também, sabe? Porque eu acho muito poderoso quando a gente se une. Quando a gente tem amigas que estão felizes por você, que você chegou num lugar que você queria, sabe? Assim, eu acho isso de grande valia e dentro dessa... A gente compartilha muitos traumas coletivos, sabe? Quando uma mulher se cura, ela leva uma galera junto dela, não só as que vieram antes dela, mas amigas. Ela vai servir de exemplo. Gosto muito dessa frase. Eu acho isso maravilhoso, porque, bom, vamos lá, né? Então, a gente já falou disso em outro podcast, mas eu acho que vale a gente reforçar aqui. O que a gente chama de energia feminina e masculina, a gente poderia chamar de yin e yang, luz e sombra, enfim. São as energias da dualidade, né? E, sim, temos essas duas energias dentro de nós. Então, é importante só esse esclarecimento, porque tem se falado tanto sobre isso e tem tanta confusão, né? Mas acho super válido esse ponto. E de entender que nisso que a gente chama de energia masculina é a competição e a feminina é a cooperação. Então, essa coisa que a gente foi ensinada a competir uma com a outra, entra muito nesse lugar do que era interessante para essa construção patriarcal, né? Na questão da caça às bruxas, que uma precisava denunciar a outra para sobreviver. Então, isso foi fragmentando esse feminino, foi fragmentando essa conexão. Vou falar, vai, porque no fundo eles tinham medo da gente. Então, Você imagina, mulher reunida junta, falando coisas, se curando. Isso é muito perigoso. Então. E acho que vai muito para esse lugar. Então, o que eu percebo, e concordo muito com tudo que você falou, é que o primeiro passo é a gente conseguir admitir, estou com inveja dessa outra mulher, né? E aí entender que a inveja, ela é uma forma de admiração infantil desempoderada, porque
Porque no fim, você queria ser assim, você acha isso bonito, você admira tanto que você queria ser, acha que você não consegue e se ressente. É muito importante que a gente consiga olhar para a gente mesma com essa compaixão de falar, ok, estou com inveja, isso significa que eu quero desenvolver isso em mim. E de poder exaltar essas mulheres e se associar a elas, aprender com elas e ser esse exemplo uma para outra, dar a mão uma para outra, né? E aí, voltando da Bell Hooks, que a gente falou no começo, o amor é o que o amor faz. Então, não adianta nada a gente ficar com um discurso lindo de amor e não ter isso no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, principalmente uma com a outra, porque é isso que vai mudar tudo, né? Bom, eu queria te agradecer muito por ter ficado comigo até agora, com todas essas quedas de internet, mas yes, conseguimos! Resistimos, fomos muita resistência. E só para a gente finalizar, eu queria que você contasse para quem escutou a gente até aqui. Bom, obrigada por terem escutado a gente até aqui. Onde as pessoas podem te encontrar, saber mais do seu trabalho? Olha, eu uso muito o Instagram, então @luisacarizio, onde eu divulgo as coisas, falo um monte de coisas sérias e coisas muito engraçadas e lúdicas. Eu atendo online com esse trabalho da Cura da Rosa, que é o nome para mulheres. Também as cartas atendo online, tendo presencial no Rio de Janeiro. Mas como eu conheço muita gente em São Paulo, né? Acabou que eu abri esse espaço online. E é isso. Acho que é assim que você me encontra. Tem um site, luisacarizio.com.br, se quiser saber. E eu uso o TikTok, porque eu também tenho 28 anos, né? Então eu uso essa plataforma. Você tem 28? Eu também. Iguais. Muito obrigada, eu amei. A gente vai marcar de novo. Uma internet melhor. Amei. Beijo, bom fim de semana. Beijo, bom fim de semana. Foi um prazer compartilhar esse tempo com você. Espero que você tenha se sentido acolhida e inspirada pelos fios que tecemos juntas hoje. Para continuarmos juntas nessa jornada, me siga também no Instagram, TikTok ou YouTube através do victoria.mansur. Também vou adorar sua avaliação e continuar essa conversa aqui nos comentários. Até o próximo episódio.